É isso aí, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, hoje Globo Esporte 19/6, trazendo as últimas informações do Mengão, que vai enfrentar o Chelsea pela próxima rodada do Mundial. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Não tem fantasma que resista à força dos times carioca, meu camarada. Estou aqui na Times Square, em Nova York, na torcida do Flamengo. Tem até gorila na torcida, o gorilão do Mengão aí, minha rapaziada. É caça-fantasma mesmo. Amanhã o Flamengo pega o Chelsea da Inglaterra e vai pra cima dele já já. Informação do Flamengo pra você no Globo Esporte, que tá começando. Daqui a pouco, depois do Globo Esporte, na sequência, tem Palmeiras e Al Ahly do Egito. Você vai acompanhar ao vivo logo na sequência do Globo Esporte. Tem imagem do Palmeiras aí, do estádio do Palmeiras, onde o Palmeiras vai jogar? Bota aí na tela pra galera. Daqui a pouco, então, Palmeiras e Al Ahly do Egito. E a gente começa, vamos falar de Fluminense, claro, daqui a pouco vai pegar o Santos. A gente começa com o Botafogo. A gente fala mais de Botafogo. Vou conversar com os torcedores aqui. Você é de onde lá no Rio? Sou da Posse, Santíssimo. Posse Santíssimo, moleque. Pertinho de casa. Pertinho, né? Radicado aqui. Pegava muito 20 lá do Colégio de Bangu, igual tu falava. É, 820, é o Campo Grande Marechal. É de onde, meu? Natal, Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte. E você, meu? Sou do Leme, Rio de Janeiro. Leme, Rio de Janeiro. O que mais? Vista Alegre, Rio de Vista Janeiro. Alegre. Quem mais? Irajá. Ó o Michael aqui. Michael não vai jogar, tá com a torcida. O que é isso? Tá contundido. É de onde, moleque? Irajá. Já tá todo mundo aqui na Times Square, em Nova York, pra prestigiar o Flamengo. Agora vamos falar de um fantasma que não assustou ninguém na sua estreia. O Real Madrid só empatou com o Al Hilal. Vamos ver como foi. O goleiro do Al Hilal está acostumado a brilhar sem estar entre os favoritos em uma Copa do Mundo. Bono é o nome dele! 2 pênaltis defendidos. Bono foi um dos heróis da campanha do 4º lugar do Marrocos na Copa do Catar. No Al Hilal, o goleiro foi um dos vários bons jogadores do futebol mundial que o clube saudita contratou nos últimos anos. Mas a maioria das mais de 64 mil pessoas no estádio de Miami estava ali para ver uma boa atuação do outro time. O Real Madrid estreou o Xabi Alonso como treinador no lugar de Carlo Ancelotti e não jogou bem. O primeiro tempo foi do Al Hilal. Seria um golaço do Al Hilal. O Real teve que aproveitar um vacilo do time saudita para chegar no gol. A bola passou pelo pé de 5 jogadores e a sequência de passes terminou com o capricho de Rodrigo para o gol de Gonzalo Garcia. Rodrigo arrumou pro Gonçalo, bateu! Gol! No primeiro contra-ataque implacável. Não foi o suficiente para o Real dominar o jogo como esperado. E aí, aos 40 minutos, pênalti de Asensio em Marcos Leonardo. O português Rubem Neves foi para a cobrança. Para empatar e botar justiça no placar. No segundo tempo, o Real teve bola na trave, mas o calor diminuiu a intensidade do jogo. E quando parecia que o empate seria o resultado definitivo, pênalti para o Real. O Real Madrid não venceu porque Bono estava no gol do Al Hilal. O goleiro marroquino, mais uma vez, brilhou em uma Copa do Mundo. 46 minutos. Autorizado Valverde. Partiu Valverde. Bono defendeu! Com calma e consciência, Bono me explicou que nos pênaltis existem a sorte e a intuição. E desse jeito, ele garantiu o empate. Bom pro Al Hilal. Um alerta pro Real Madrid. Outros jogos aconteceram ontem na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Entre eles, o jogo de um time mexicano que tem 2 grandes conhecidos da torcida brasileira, com nomes que lembram grandes personalidades. Muito bem, rapaziada, o Flamengo joga amanhã, hein? O Flamengo joga amanhã contra o Chelsea. O jogo vai ser na Filadélfia. Fica umas 2 horas de carro daqui de onde a gente está, em Nova York. Jorginho, rapaziada, estreou bem, Jorginho? O Jorginho jogou muito, né? Deu os dois, começou a primeira jogada, o segundo deu o passe ali, pra finalizar aquele segundo
a gente tem que lembrar que o Flamengo é um grande elenco. E a gente vai arrebentar, a gente vai ganhar tudo. Temos um comentarista aqui, a opinião abalizada do torcedor do Flamengo. Amanhã, 2h40 da tarde, começa a transmissão de Flamengo e Chelsea. Vamos conhecer um pouquinho mais do Jorginho, que foi bem na estreia. Já é uma imagem que faz bem aos olhos rubro-negros. Jorginho, de vermelho e preto e de sorriso aberto, à vontade. E são só 13 dias de Flamengo. Me receberam muito bem, com muitas brincadeiras daqui e dali. Contra o Chelsea, clube em que viveu a melhor fase da carreira, foram 4 temporadas e meia vestido de azul. Campeão da Liga dos Campeões, do Mundial de Clubes, com vitória sobre o Palmeiras na final, e da Eurocopa com a seleção da Itália, todos os títulos em 2021. Ano em que foi eleito o melhor jogador da Europa e o 3º melhor do mundo. Duas equipes que gostam de controlar o adversário, então acredito que a gente tem que estar preparado para correr, para sofrer e estar preparado para o momento que a gente tiver o controle, porque isso também vai acontecer. A longa trajetória de sucesso do Jorginho na Europa faz dele um dos principais nomes do grupo do Flamengo e também dessa Copa do Mundo de Clubes. Mas nenhum jogador com tanto prestígio resiste à presença do maior ídolo do clube. Tava o Zico ali, né? Falei, pô, tipo, tirar uma foto ali com o Zico, né? Tá maluco, a lenda. Aí o filho dele levantou, não, agora eu quero uma foto. Posso tirar eu uma foto contigo? Eu falei, pô, claro. Aí ele falou assim, não, tu sai. Aí eu falei, como assim, cara? O Zico, velho. A foto foi logo pras redes, tipo o sonho realizado. Então, já pode pensar no próximo? Talvez até com lei do ex. Vamos acreditar, né? Vamos sonhar. De volta aqui a Times Square, Nova York. O Fluminense joga sábado. Fala, torcida do Mengão, vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui, pessoal, com ESPN trazendo as últimas informações do Mengão. Mengão que já se prepara aí para enfrentar o Chelsea pela próxima rodada do Mundial de Clubes. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E pessoal, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. Agora bora pro conteúdo. Contra o Chelsea no Mundial de Clubes, Abel. Legal, Mendel Bilovski ao vivo lá de Atlantic City, nos Estados Unidos. Muito obrigado. Bom trabalho para você, Mendel. Professor Celso Zelt, na estreia, vitória contra o Esperance da Tunísia. O Flamengo vai ter que mudar a sua forma de atuar, de jogar, a sua estratégia para enfrentar o Chelsea, professor Celso? Sem dúvida nenhuma. Eu começaria mexendo no Pedro. Eu acho que precisa de mais gente trabalhando em conjunto. É a primeira coisa. Tem que mexer no Pedro. E aí entraria quem? O resto é o time. Você tiraria o Pedro? Bruno Henrique. Bruno Henrique? É o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é o substituto imediato ali. E o resto é o time que jogou. Eu gostaria de ver o Wesley jogando. Também pode ser. O meu receio é a ausência do Alexandro. O quanto que isso poderia ter dois laterais muito ofensivos. Eu gostaria do Wesley se você tivesse a volta do Alexandro. Pode ser. Mas ele tá machucado, abaixo, então essa é a minha dúvida. Físico, é. Mas ele tem... Varela deu um cruzamento pro gol, não foi? Eu tô enganado. Não foi assistência, né? Ele faz o cruzamento... não, ele cruzou, o Luiz Araújo ajeitou e o Arrascaeta fez o gol. Ele participa do gol. Teve muito jogo do adversário em cima do Varela, né? Isso é de assustar. O tipo de eu acho que assim, mas o Wesley sobe bastante também, né? Se você tiver... acho que o grande desafio defensivo do Flamengo é o Pedro Neto, que nós vimos ali, né? Que joga pela direita, preferencialmente pela direita. E aí você pode segurar alguém na esquerda, se não for o Alexandro, está fora de ritmo, mas o Vinha tem mais capacidade defensiva, o Vinha está recuperado, está integrado ao elenco e tal. Ayrton Lucas. Ele tem mais capacidade defensiva que o Ayrton Lucas. Ele poderia fazer ali, talvez seja temerário em função do fato de ele estar muito tempo sem jogar. Mas se ele estiver treinando bem, fisicamente estiver bem, talvez seja uma alternativa. Porque, realmente, o Ayrton Lucas é um lateral muito ofensivo, que se lança muito à frente, e isso gera problemas para você marcar um jogador agudo, como é o Pedro Neto, né? Nós vimos ali o jogador que pegou a maior pontuação do Chelsea, fez o gol, o primeiro gol do jogo, e participou também da construção do segundo.
É um jogador de contra-ataque, assim, mortal. Eu lembro de ter feito alguns jogos dele no Wolverhampton. Já se destacava muito nisso, né? Contra uma defesa baixa, ele não tem a mesma produtividade, mas se tiver espaço para atacar, ele é fantástico. Então, talvez seja mais interessante você liberar a ala direita, né? O lateral direito ali, no caso o Wesley, e segurar mais. Dificilmente o Alexandre terá condições de jogo. Né? Eventualmente o próprio Varela na esquerda, né? Já chegou pode a ser jogar. o próprio Varela na esquerda. Eu acho que... Porque, assim, o meu... Até para botar o pé trocado ali, né? Porque ele gosta muito de cortar para dentro, você já tem alguém para travar. E o professor tocou num bom ponto da questão do Varela ter dado muito espaço para o Belaïli, mas eu acho que foi muito do que foi o contexto do jogo. Eu acho que num eventual duelo contra o Chelsea, ele não teria essa... Porque o próprio Varela fez muita ultrapassagem, subiu bastante pelo lado direito. Acho que contra o Chelsea seria diferente. Esse é o meu ponto da questão do equilíbrio. Eu gosto mais da ideia do Wesley, mas eu tenho medo de um Wesley e Ayrton Lucas ser um time muito ofensivo. Talvez o ideal seria o Alexandre, mas sem condição, eu gosto muito desse caminho, com Varela pela esquerda, para você ter alguém lá com esse cuidado para o Pedro Neto e o Wesley. E do ataque, eu também concordo com o Bruno Henrique. E aí é diferente um pouco do Palmeiras. Porque a gente fala muito do Flaco Lopes pensando no momento dos jogadores e característica de jogo. Aqui é mais característica de jogo, porque de ataque do Flamengo, acho que é só o Luiz Araújo que individualmente está muito bem. Acho que de resto não tem ninguém vivendo uma excelente fase. Só que pelo que vai ser o jogo, se o Pedro já foi pouco participativo até dentro do que foi o jogo contra o Esperance, provavelmente o Flamengo vai ficar menos com a bola. Menos com a bola. Contra o Chelsea mais em velocidade, essa talvez. É uma questão muito interessante, né? Porque o próprio Felipe Luiz tocou nesse assunto em relação ao jogo com o Esperance. O Esperance é um time que está acostumado a jogar para ganhar. Dentro da liga local. Dentro da realidade dele do dia a dia. Tanto na liga local dele, quanto mesmo na Champions africana e tal. É um time que é dos grandes do continente. É um time que está acostumado a jogar para ganhar. O Flamengo também é um time que está acostumado a jogar para ganhar. A impor o seu ritmo de jogo, a ser o time dominante. Nem sempre vai ganhar, mas é o time dominante. Que é o time que vai ter a bola, que vai estar jogando no campo do adversário quase que o tempo todo, que vai gerar situações. Só que agora ele enfrenta o adversário do nível técnico superior. E aí, o Flamengo acho que vai tentar. Mas se não conseguir, o Flamengo impor o seu ritmo de jogo, que é aquela marcação alta, sufocar a saída de bola do time adversário, a pressão pós-perda, recuperar a bola no campo de ataque, subir a sua linha de marcação até a faixa central do campo e a partir dali construir a partir da troca de passes. O Flamengo joga assim 99,9% dos seus jogos. Só que agora tem o Chelsea do outro lado, que tecnicamente é mais qualificado do que ele. E aí? O Chelsea vai conseguir subir a sua intensidade a ponto de impedir o Flamengo de fazer isso? Ou o Chelsea vai achar interessante, olha, não tá ruim para mim não, vou ficar aqui e vou atacar espaço no contra-ataque. Essa é a grande questão. É o Flamengo ou o Flamengo vai se adaptar e fazer o contrário ele? Não, eu vou dar a bola pro Chelsea e vou ver o que eu faço no contra-ataque. Bota o Pedro Neto para correr. Ou ele, o Flamengo, pode botar o Luiz Araújo, o Bruno Henrique, o Michael para correr também. Até porque o Chelsea é um time dentro do que pensa o Maresca, e ele como técnico foi assim lá no Leicester, quando ele foi campeão da segunda divisão, é um time também que gosta de posse de bola, de tal ritmo de ser protagonista. Mas esse Chelsea, quando ele precisa ser vertical, ele consegue